Olá, minhas seguidoras e meus seguidores do canal Enfermeira Clara Educa. Hoje dando sequência na série Como devo fazer para me tornar professor de enfermagem, vou falar para vocês sobre preceptoria na enfermagem, ou seja, qual a diferença entre o professor da teoria e o preceptor? O que significa ser preceptor? Então vamos lá! Let's go! Bom, no geral, quando você começa a trabalhar como professor de enfermagem num curso técnico ou até mesmo na graduação em enfermagem, pode acontecer de lhe ser oferecido para supervisionar ou fazer a preceptoria dos estágios. Então, o que vem a ser preceptoria ou preceptor? Preceptor é o professor de enfermagem, gente. Preceptor e professor é a mesma coisa. A diferença está: preceptor sempre vai ensinar em instituições de saúde. Ele estará no campo, na parte prática, ensinando o exercício profissional no local de trabalho. E o professor costuma ficar ensinando teoria nas escolas, dentro da escola. Agora, não se iludam, gente. Essa diferença entre ambos, entre professor e preceptor, eu costumo dizer que é quase virtual. Pouco nós percebemos, ou seja, todo professor em algum momento vai acompanhar estágio dentro de uma instituição de saúde. Ou seja, ele vai atuar como professor, como preceptor. E todo preceptor, em algum momento, vai atuar como professor em sala de aula. Essa versatilidade, ela é muito importante, tanto para o professor, quanto para a instituição de educação, como para o estudante. Vou explicar melhor. Por que é importante para o professor? O professor que dá aula em sala, que ensina a teoria, ele vai ficar bastante expert na parte teórica. Porém, vai chegar um momento que ele vai sentir a necessidade de estar em campo, ou seja, próximo do que ele ensina, da prática, do exercício profissional ali, em loco, no campo. Ou seja, ele sente a necessidade de estar novamente dentro do ambiente hospitalar, ou de uma UBS, de uma instituição de longa permanência. Ele vai ter essa necessidade da proximidade com esse ambiente que tanto ensina. O professor que está como preceptor no estágio, atuando nesse campo que eu acabei de falar, tendo contato direto com o paciente, com os procedimentos, com a equipe local, em um dado momento, ele vai sentir necessidade de estar na sala de aula para ensinar a teoria que dá a base, a sustentação da prática. Então, para o professor é importante. Para a instituição de educação, também. Por quê? Um professor de teoria, ele consegue ensinar até 100 alunos, eu costumo dizer. Não é o ideal, mas numa sala de aula ele consegue falar para um grande público, Veja um auditório, uma palestra. Agora,
No estágio, não é permitido uma turma de 100 alunos. Geralmente, é até 10 alunos por preceptor. Existem locais, setores, onde é permitido somente 5 estudantes por preceptor, onde terapia intensiva, centro cirúrgico, urgência e emergência. Imagina você, eu chegar com 10 alunos dentro de um setor de terapia intensiva. Vira uma confusão, uma bagunça. Eu não consigo dar atenção, ver o que os alunos estão fazendo. Foge ao controle, o setor também não comporta. Às vezes não tem uniforme privativo para todos os estudantes. Então vai entrando numa série de situações onde impossibilita uma turma. Os hospitais não permitem, né, que haja. Então, turmas de estágio, imagine você, se tem 100 alunos numa sala, quantos professores de estágio seriam necessários para dar conta, né, dessa turma de 100 estudantes? Então, por aí você já vê que no momento do estágio é necessário que haja uma grande quantidade de preceptores. Então, é comum que a escola necessite, inclusive, dos professores da teoria. Então, muitas vezes, o professor que está ensinando teoria se desloca para campo de estágio, ou seja, para cobrir um professor que era do estágio, um preceptor, ou, de repente, até mesmo para levar aquela turma até o final do estágio. Espero ter explicado a diferença entre preceptor e professor. Os dois têm a mesma função e os dois necessitam ter a mesma formação. Ou seja, os dois precisam ser graduados em enfermagem e também ter curso de pós-graduação na educação. Docência, pedagogia, formação pedagógica, mestrado ou doutorado, ok? O preceptor, ele tem uma responsabilidade muito grande. Eu diria que até maior do que o professor em sala de aula. Por quê? O professor em sala de aula, ele se encontra num ambiente que a gente diz controlado. Mesmo que ele dê aula no laboratório, o laboratório é uma situação controlada. O que seria uma situação controlada, professora Clara? É aquela situação que não foge ao que foi planejado. Ou seja, vou dar uma aula na sala, né? Qual recurso vou utilizar? Metodologia ativa, né? Vou reunir os alunos em círculo, vou dar uma atividade, depois vou discutir essa atividade com eles, explicando a eles todos os detalhes, depois vou fazer uma avaliação final desse aprendizado para ver se o pessoal absorveu o que eu ensinei. Beleza. Dificilmente vai sair do planejado. Pode sair, pode chegar alguém para conversar na sala de aula que interrompe, um aluno pode passar mal, ter que se deslocar, N coisas. Porém, não será tanto quanto o que ocorre no ambiente de estágio, no campo. No campo, tudo pode acontecer, né? O aluno não chega no horário, o hospital não libera para entrar depois do horário, o estudante não veio com o jaleco, esqueceu o avental, o aluno veio com uma calça que não podia, uma calça customizada, você tem que lidar com isso. Partindo para dentro do hospital, aluno vê uma situação, passa mal, vê uma situação, começa um conflito com outros colegas, conflito até mesmo com o professor, conflito com os colaboradores. Paciente, né? Paciente pode ter uma intercorrência, desde um mal-estar súbito até uma parada cardíaca. Você pode ter uma situação de medicação ali que o aluno não consiga fazer. Você tem que dar conta dos seus 5, 7, 10 alunos ao mesmo tempo.
tomando muito cuidado para que nenhum deles faça algo que comprometa o paciente, cause dano, comprometa o nível de estudante que ele está e até mesmo você. Então vejam que essa situação ela é de difícil controle. Então o preceptor de estágio, né, ele deverá ser, né, alguém que tenha autocontrole, que consiga trabalhar com diferentes situações ao mesmo tempo, lembrando que o preceptor, muitas vezes, na maioria das vezes, ele nunca trabalhou naquela instituição que ele acompanha estágio, ele não conhece a equipe local, ele fez um reconhecimento de campo de um dia, no máximo 2, dependendo da instituição, que às vezes exige, né, que você faça 2 dias para aprender melhor. Em outro vídeo eu vou falar sobre isso, tá bom? Mas o fato é que você vai para dentro de um setor com uma turma de estudantes com você que estão olhando para você, que esperam que você saiba o que você está dizendo, saiba o que está acontecendo ali, saiba executar os procedimentos com perfeição e que ainda os ensine. Então, literalmente trocar o pneu do carro andando. E é por isso que, dentro de um curso de enfermagem, né, o gargalo, a maior dificuldade se encontra nos estágios. Então, ensinar a teoria, dar aula no laboratório, pode ser tranquilo. Porém, caminhar com os alunos para estágio é outra história, né? Sem contar que, às vezes, o estudante está acostumado a se deslocar da sua residência até aquela instituição de ensino. E os estágios acontecem em diferentes pontos da cidade, onde a escola consegue local para estágio. Então, isso leva a atrasos, a abstenções, que são as faltas, problemas de saúde. Então, o estudante acaba tendo uma frequência que não atenda, né, ao que é exigido na disciplina de estágio, tendo que refazer muitas vezes esse estágio, e aí gera toda uma problemática, tanto para a escola quanto para o estudante que precisa repor aquele estágio. Então, diante disso, a gente conclui que não é atribuição fácil ser preceptor de estágio. Porém, é comum quando você vai procurar emprego, entregou o seu currículo, as escolas admitam muito mais preceptores do que professores em sala de aula, ou seja, professores de teoria. Outra coisa também, alguns enfermeiros que têm larga experiência na assistência de enfermagem acreditam que basta experiência e ir lá para o estágio. Não, 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 não. Não é suficiente, né? Não é. Por quê? O professor em campo de estágio, ele precisa também trazer a teoria para o momento do estágio. E com um agravante, ele precisa lembrar da teoria no momento que está acontecendo a prática, que ele não sabia previamente que haveria. Então, exemplo dessa confusão que eu acabei de falar agora. O professor vai para o campo de estágio, ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe o que ele vai encontrar, quais os procedimentos que ele terá que realizar juntamente com os estudantes. Surge um cateterismo vesical de demora. Para ensinar, ele tem que retomar toda a teoria aqui na cabeça dele, rapidamente, para ele poder chegar para o estudante e falar assim, vamos lá fazer. Ou falar para o estudante, me diz,
Quais são os cuidados antes de passar o cateterismo? Se ele não souber, não adianta perguntar para o estudante, porque o estudante pode falar A, B, C, só que esqueceu X, Y, Z, e o professor vai falar, ok, tá tudo bem, só que não. E o restante que ele esqueceu? Então, se o professor não sabe a teoria daquilo, complicou. Outra coisa, ele pode saber, como enfermeiro, passar a sonda, mas será que ele sabe ensinar? Será que ele sabe como ensinar diante de um paciente e não de um manequim? Porque ensinar passar sonda lá no laboratório da escola, no manequim, é uma coisa. Você ensinar no paciente é outra, porque você tem que tomar muito cuidado com o seu não verbal e como você ensina o aluno ali para que ele não se sinta exposto, o aluno não se sinta mal, não se sinta exposto com o professor fazendo colocações. Outra coisa é um procedimento estéreo, então nem sempre você consegue mostrar para o aluno sem contaminar. Às vezes você também tem que calçar uma luva estéreo ali para auxiliar. Às vezes o paciente não quer, às vezes se o paciente tem acompanhante, olha as inúmeras situações que o preceptor precisa lidar. Na minha concepção, eu vejo o preceptor com muito maior responsabilidade do que o professor em sala, porque em sala é um ambiente controlado. E que o professor, o preceptor de estágio deve ser valorizado muito mais. Então, aqui eu chamo a atenção, né? Se tiver alguém que é de coordenação, que é de escola, que esteja me ouvindo, valorize o seu preceptor. Existe uma situação que é um fato. O professor de teoria, nossa, ele muitas vezes ele tem registro, é regime CLT, e o professor, o preceptor não, né? O preceptor ele não tem esse registro, ele não tem essas facilidades, ele muitas vezes ele não é pago da mesma maneira, ele não tem benefícios que o professor da teoria tem. Isso não é justo, porque o professor preceptor, ele tem qualidades e é exigido dele muitas condições que em sala de aula não são necessárias. Até mesmo essa condição, né? Geralmente, sala de aulas tem outros colegas, outros pares, outros professores que você pode ali lançar mão de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, ou você tem um coordenador ali próximo de você para tirar dúvidas. Agora, quando você está no campo de estágio, você está sozinho. Você pode até ter essas pessoas à distância, mas não é a mesma coisa, né? Então, espero com essas explicações ter deixado claro para vocês a diferença entre preceptor e professor da teoria. Ou seja, não há diferença. Os dois têm a mesma formação, os dois são professores, porém, um fica no campo e outro fica em sala de aula, tá bom? Espero que tenham gostado e nunca é demais sempre pedir aqui que deixe seu comentário, acione as notificações, faça sua inscrição no canal caso você não seja inscrito. Isso me ajuda, me anima, faz com que o YouTube compreenda que este canal ele é relevante para a população, que é relevante para aqueles que são da área da enfermagem e até para quem não é e quem pretende ser, tá bom? Então, muito obrigada e até o próximo!